O Odin que apareceu em God of War Ragnarok me surpreendeu um pouco na aparência. Ele não parecia ser tão imponente assim. Mas será que ele ficou fiel à mitologia? Vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre o Odin da mitologia nórdica e também comparar ele com o do jogo. E é claro que aqui terá spoilers. Se você for novo no canal, se inscreve aí e deixa o seu like também, porque isso me anima muito para continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. Sabe quem eu sou? Antes desse inverno, houve alguns mal-entendidos, percalços. Mas acho que nós já sabemos melhor com quem lidamos. Odin, ou em nórdico mais antigo, Odin, pode ser chamado também de Wotan, Woden, Wotan e por aí vai. Ele era muito conhecido pelo seu título que era Pai de Todos. Ele é o principal deus da mitologia nórdica e o mais poderoso deles, sendo o líder do clã dos Aesir. O nome tem um significado de algo mais ou menos como fúria ou frenesi, e assim como Thor ele ficou muito famoso até os dias de hoje. Inclusive, quarta-feira em inglês, que seria o Wednesday, foi batizado em homenagem ao Odin, que significa Dia de Woden. Outros títulos de Odin podem ser Senhor dos Mortos, Deus da Forca, Grimnir e o Terceiro. Lembrando que se você quiser livros sobre mitologia, acesse o link que tem na descrição do site da Amazon, que lá você vai achar vários, beleza? Se você usar o link, vai estar ajudando o canal. Bem, no caso, assim como quase todos os deuses nórdicos, o Odin era um deus de muita coisa. Ele era um deus da forca, deus das cargas, dos prisioneiros, da vitória, da magia, da sabedoria, da guerra, da morte e muitas outras coisas. Ou seja, a veneração de Odin ocorria para situações diferentes. Ele é um dos personagens mais antigos e originais da mitologia nórdica. Apesar que alguns acham que esse status dele de deus supremo e pai dos deuses tenha surgido depois, como sendo o nome cristão para Deus. Dizem até que um deus que pode ter sido o supremo antes de Odin seja o Tyr. Um dos exemplos das mudanças que podem ter ocorrido seria, por exemplo, a poesia escáldica, que era muito ouvida por reis. Lá aparecem sendo filhos de Odin, Balder, Thor e Vali. Mas mais tarde alguns autores adicionam também Heimdall, Tyr, Bragi, Vidar e Ullr. E desses filhos do Odin, eu já tenho alguns vídeos aqui no canal, como por exemplo do Heimdall, do Tyr e do Thor. Vai estar no card e na descrição para vocês. No jogo a gente sabe que o Odin já foi casado com Freya por um tempo, e até tiveram o Balder com isso, ou Baldur, né, que é como falam no jogo. Porém na mitologia a mãe do Balder é na verdade a Frigg e não a Freya, que são deusas diferentes na mitologia, muito parecidas, mas diferentes. No God Ragnarok tem até o momento que a Freya é chamada de Frigg pelo seu irmão, se eu não me engano, que era o Frey. E depois disso diz que na verdade esse seria o nome mais antigo dela, e faz até sentido porque na época totêmica tanto Frigg quanto Freya eram a mesma deusa. Porém conforme a religião foi se expandindo, se tornaram deusas diferentes. Você vai gostar dessa proposta. Eu resolvo sua dívida com a minha ex. Tiro a freia do seu pé. Seu filho fica seguro. É o que você quer, não é? O que me diz? Em um certo momento de God of War, surge a história que o Odin teria matado o Ymir e com isso teria construído o mundo, que no caso da história do jogo, o mundo se resumiria à Escandinávia, né? Mas enfim, de toda forma essa história existe na mitologia, mas para falarmos disso vamos ter que voltar um pouco e contar como teria surgido o começo do mundo. No início de tudo, ao norte ficava Niflheim, que era o mundo frio, enquanto ao sul ficava Muspelheim, que era o mundo de fogo. Inclusive nele já estava presente o gigante Surtur, que também aparece no jogo. Entre esses dois
dois mundos existia um vazio que se chamava Ginnungagap, que pelo que eu entendi no God, ele é aquele lugar que o Surtur leva o Kratos e o Atreus, que é chamado de Centelha do Mundo, ou algo assim. Nesse local, o gelo e o fogo se encontravam, e o gelo foi derretendo até surgir um ser que era maior que qualquer gigante, que era o Ymir. Mas ele não foi o único que apareceu, surgiu também a Odunla, que era a vaca que alimentava o Ymir. A Odunla começou a lamber um bloco de gelo até surgir um homem que era chamado Buri, que seria o ancestral dos deuses. Enquanto o Ymir dormia, ele também deu à luz a alguns gigantes, que parece um pouco estranho, né? Mas é porque o Ymir não era definido nem como homem e nem como mulher. E o Buri escolheu como esposa uma das gigantes que nasceu, e juntos tiveram um filho que era chamado Bor. E o Bor se juntou com uma gigante chamada Bestra, e juntos tiveram 3 filhos, que eram Vili, Ve e Odin. Quando esses 3 cresceram, ficavam olhando o gelo de Niflheim e o fogo de Muspelheim de longe, e eles decidiram que daria um jeito de sair dali, daquele espaço vazio. Então, se aproveitando de um momento que o Ymir dormia, eles mataram o gigante, e usando as partes dele, eles criaram um mundo. No God of War, o Mimir e o Odin acabam contando essa história, mas eles não dão detalhes, e não falam também dos irmãos de Odin, e nem exatamente de como ocorreu isso, o que é uma pena, né, porque seria algo bem interessante. Eu finalmente entendi. Foi aqui que matou o Ymir. Não foi? O primeiro gigante. Me diga, dá pra matar uma avalanche? Deter uma tempestade? Ele era como uma força da natureza, um foco de poder. Eu era jovem, tolo. Vi uma chance de criar algo mais. Eu sei que você acha cruel, mas fiz o que foi preciso para proteger os meus. Bem, agora vamos para a comparação com o jogo. Na mitologia, o Odin é descrito como um homem que usa um manto e um chapéu largo. Se você parar para pensar, essa descrição é muito parecida com a de um mago. Ele sempre está cobrindo um de seus olhos que ele acabou perdendo, e já já eu falo mais sobre essa história. Como companheiros, ele tem 2 corvos que são o Húnin e o Munin, que estão sempre olhando os 9 reinos para ele. Além dos corvos, ele tem também 2 lobos, que são o Geri e o Freki. E uma coisa curiosa sobre esses lobos é que o Odin sempre dá toda a comida que ele recebe para eles, já que ele diz que ele apenas precisaria do hidromel para sobreviver. E sempre que ele está sentado em seu trono que se chama Slidik Alf, ele sabe absolutamente tudo o que ocorre no universo. Ele tem também o Sleipnir, que é um cavalo com 8 patas que é extremamente rápido, cuja mãe é o Loki. Pois é meio estranho, mas se você quiser saber sobre essa história, eu fiz um short sobre ela. Se você quiser ver, vai estar na descrição. A principal arma do Odin é a Gungnir, que é uma lança que ela nunca erra o alvo, e ela sempre volta para a mão do Odin. E se um juramento é feito sobre ela, ele jamais pode ser quebrado. Bem, agora vamos para o Odin do God of War Ragnarok, e já avisando de novo que vai ter uns spoilers pesadíssimos aqui, hein? Quando eu vi esse Odin pela primeira vez, pra ser sincero, eu não gostei muito. Primeiro que ele é calvo, né? E ainda por cima ele é bem magricelo. Que se você lembrar, ele é um deus da guerra, e aí não combina muito. Porém, ao decorrer da história, eu até entendi o que eles quiseram fazer. Se pararmos para pensar, essa aparência faz sentido. O Thor é o responsável por ser os músculos dos deuses, não só no jogo, mas também na mitologia. Ele que resolve os problemas com os gigantes. O Odin é muito mais a mente dos deuses. Por que ele precisaria de músculos, se ele resolve tudo simplesmente com a inteligência, para manipular tudo? A calvície é meio complicado de defender, mas eu acho que é mais para dar uma aparência de mais velho, de mais experiente. O Odin busca sabedoria o jogo inteiro tentando abrir aquela fenda misteriosa, e até perde o olho no processo. Essa fenda é claro que não existe na mitologia nórdica, porém tem uma história em que ele perde o olho. O Odin dá um de seus olhos em troca de beber um pouco da água do poço de Mimir, de onde ele consegue tanta sabedoria que ele vê mais com um olho só do que com os 2 que ele viu a vida inteira. E outra história dessa busca insaciável por conhecimento é quando ele se pendura na Yggdrasil, e ainda por cima com a Gungnir espetando ele. Ele fica lá até que as escrituras rúnicas sejam reveladas para ele. Conhecimento. Verdade. Tudo. Toda a verdade. Respostas. Poderíamos descobrir por que estamos aqui e aprender a mudar o destino, acabar de vez com o Ragnarok e salvar quem amamos. Como? Eu era jovem quando achei isso. Passei a vida toda estudando, seguindo cada pista que não me levava a lugar nenhum. Até que minha busca finalmente me trouxe isso. Está vendo? Tem a mesma energia mística. Abriu uma fenda. A gente pode dar uma olhada? Eu não recomendaria.
O Odin no jogo é muito babaca, afinal de contas ele mata o Thor, que é seu próprio filho, depois de ter humilhado ele o jogo inteiro. Na mitologia ele não é tão assim, mas ainda assim é meio otário. Por exemplo, ele acolhe o Fenrir e depois, quando vê que ele está ficando muito grande, ele engana e prende ele nas correntes, e ainda ri da cara dele. Nesse dia o Fenrir promete vingança contra o pai de todos, e essa vingança ocorreria no Ragnarok, quando o Fenrir iria engolir o Odin e acabaria com o pai de todos. Inclusive galera, falar pra vocês que o Fenrir do God me decepcionou bastante, porque o Fenrir é meu personagem preferido da mitologia nórdica. Ele é um ser que pensa, que fala e que até jurou vingança contra o Odin. E no jogo ele foi resumido a um pet. Ele é muito maior do que aquilo que o jogo mostrou, porque o Fenrir é comparado a Jormungandr. O que a Jormungandr é para os mares, o Fenrir é para a terra. Ele só não foi pior do que aquele Fenrir da Marvel que parece um lobo que tomou whey. No jogo nós vemos que o Odin tenta parar o Ragnarok, e isso também ocorre nas histórias mitológicas. Enquanto ele dorme, ele sonha com 3 criaturas, que eram Jormungandr, Fenrir e Hela, ou Hel, seja da maneira que você quiser chamar. Ao acordar ele cobra o Loki perguntando se ele deu algumas escapadas para Jotunheim, para se encontrar com uma gigante chamada Angerboda. Depois disso ele manda Tyr e Thor para buscar as crianças, e ao chegar em Asgard, ele joga Jormungandr nas águas, mas quando ele olhava a serpente caindo, ele já percebeu que estava apenas seguindo o destino. Então ele tenta se aproximar de Hela, dando para ela o reino dos mortos, que se chamaria Helheim. Depois leva o Fenrir para Asgard, e acaba daquele jeito que eu já contei para vocês. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando like ou dislike, se inscrever no canal, deixar aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, hein? Valeu! Metáfora no lugar de onde você vem? Ou melhor, não usavam? Desculpe, não é justo. Você não é mais o mesmo Deus. E agora é a sua chance de provar. Devolva o meu filho, ou você vai ver o Deus que eu era. E que tipo de Deus seria esse, Kratos?